É com muita alegria e satisfação em nossos corações que chegamos aqui na sexta-feira, 17 de maio, nesse estudo fantástico. Estudamos aqui a lição número 7, Motivados pela Esperança. Foi um assunto muito intenso, mas Deus esteve conosco e nós tiramos grandes lições para a nossa edificação espiritual. E você é o nosso participante aqui, você está conosco e é muito bem-vindo. Não esqueça de fazer seus comentários, participar efetivamente desse canal e desse ministério, que assim a sua vida será abençoada e juntos vamos abençoar mais pessoas. Hoje é sexta-feira, estamos começando aqui a recapitulação da lição, comentário final aqui para podermos chegar no sábado na igreja e poder comentar isso com nossos irmãos. A lição começou nos apresentando o verso para memorizar. Encontra-se em Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que maravilha! Isso vai acontecer muito em breve, se Deus quiser. Antes de começar o nosso estudo, nós vamos pedir a presença de Deus conosco. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso querido Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, esperamos aqui, estudando a Tua Palavra, nos preparando para esse encontro glorioso contigo. Fica conosco, que Teu Espírito nos conduza nessa recapitulação. É o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dando início aqui à nossa recapitulação, já que no sábado a lição nos apresentou o tema central, né, do nosso estudo, que é Motivados pela Esperança. E essa esperança é a volta de Jesus, né? E aqui o autor da lição nos mostrou várias referências e também a importância que essa crença, essa doutrina tem na palavra de Deus, né? Então nós temos várias referências, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre a volta de Jesus. O nosso comentário diz também, e nós estudamos isso durante a semana, que após muitos conflitos, muitas divisões dos reformadores ali na Europa, né, eles migraram para o Novo Mundo, que seria posteriormente os Estados Unidos. E essa mensagem da volta de Jesus também chegou ali. Muitas pessoas buscaram entender essa mensagem sobre o retorno de Cristo. Isso, a partir do movimento protestante, ganhou muita força, né, Ale? Outro ponto importante desse estudo é que ele já anunciou para a gente aqui que durante a semana nós estudaríamos sobre Guilherme Miller, um estudioso da Palavra de Deus, que vai interpretar as profecias ali, tentar encontrar uma data para o retorno de Cristo. Nós vamos ver que esse foi o equívoco dele, mas nós também pudemos, ao longo da semana, estudar essas mesmas profecias. Seguindo com a nossa recapitulação, no estudo de domingo, nós vimos ali a promessa do seu retorno, uma exaltação a essa promessa da segunda vinda de Cristo. Como as Escrituras, né, manifestam essa boa nova, essa promessa que nós recebemos, e por que é tão especial essa promessa para nós? Ela cita que é o fim da tristeza, o fim da morte, todas as bênçãos que advêm com a segunda vinda de Cristo. Nós temos mais algum destaque nesse estudo, pai, para deixar sim. Sim, com certeza. Ali a lição trouxe aquela experiência de Jesus com seus discípulos, ali na última ceia, e eles se entristecendo, e Jesus disse para eles: não se apavorem, não fiquem tristes, porque eu vou preparar lugar. Então aquilo confortou muito o coração deles, né? E Paulo, escrevendo a várias igrejas em vários momentos, trouxe essa mensagem de Cristo Jesus, que conforta nossos corações. Nós que estamos nesse mundo tão difícil, tão sofrido, ter a certeza de que aqui não será o fim para todos nós, alegra os nossos corações. Que você que está conosco também se alegre com essa promessa da volta de Cristo Jesus. Então nós vamos avançando aqui e chegamos na segunda-feira. Na segunda-feira o nosso estudo nos mostrou um pouquinho desse evento, como será esse evento, né? E o nosso comentário até nos mostrou
que desde a época dos discípulos, eles não entenderam muito bem como seria a vinda do Messias, né? Eles achavam que ele viria como um general, que libertaria eles do jugo romano, que era o que eles viviam na época deles, né? Da mesma forma, ao longo da história, muitas pessoas, muitas correntes de estudiosos interpretaram mal o retorno de Cristo, né? Então, a lição fez esse paralelo aí para nós, e nós vimos no estudo como será essa volta. Isso mesmo, Alexandre. Então, o nosso estudo nos levou a uma compreensão correta, a partir de textos bíblicos, de como será a vinda de Cristo. Nós vimos, por exemplo, que quando Jesus vier, todo ser humano, todo olho verá. Vimos também que ele não vem, embora tenha dito, né, que viria como ladrão no sentido outro, as pessoas dizem, não, ele vem em secreto e etc. Não, ele vem de maneira visível. Todo olho verá, todas as pessoas vão ver e os que estiverem preparados serão salvos. Que essa seja a nossa esperança, a esperança de cada um de nós no breve retorno de Cristo Jesus e em nossa salvação eterna. Continuando a nossa recapitulação, nós chegamos aqui na sexta-feira trazendo o personagem Miller, Guilherme Miller, e a experiência que ele teve com a palavra de Deus, né? Nós vimos no estudo que Miller foi um estudante diligente da palavra de Deus. Ele procurou fazer um estudo sistemático, comparar verso por verso, e em espírito de oração, é dito que o Espírito Santo o ajudou a conduzir a compreensão dele nesse estudo. E muitas das coisas, muitos dos mistérios que ele não compreendia, ele passou a compreender. As datas proféticas, os símbolos proféticos, e foi uma experiência muito enriquecedora para a vida dele e trouxe lições importantes para as nossas. Nós precisamos também ser diligentes estudantes da palavra de Deus. Esse é o exemplo que a lição de terça-feira traz para a gente, né? Do estudo diligente, da ação do Espírito Santo. Acho que um outro ponto que a gente pode destacar nesse estudo também, nós vimos no estudo aprofundado, se você não teve a oportunidade de acompanhar durante a semana, volta aí no canal, acha o estudo de terça-feira, e a lição trouxe para a gente algo muito interessante, que é uma espécie de legenda dos símbolos proféticos que aparecem na Bíblia. E a gente recapitula agora também. Ela disse que as bestas representam reis ou reinos. O vento representa a destruição. A água representa povos ou nações. Uma mulher representa a igreja. E um outro estudo que nós já tivemos aqui bastante aprofundado é a respeito da compreensão dia-ano, né? Ela diz que um dia profético equivale a um ano literal. Esses símbolos e as suas equivalências vão nos ajudaram durante a semana e vão nos ajudar sempre a compreender as profecias. E assim nós damos continuidade à nossa recapitulação. Nós estamos aqui na quarta-feira e estudamos as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 dias proféticos de Daniel 8,14. Uma profecia tremenda e que inquietava muito os estudiosos da época. Nós vimos aqui Guilherme Miller se debruçando sobre esse estudo. Ele vai ser um estudante diligente, nós já vimos isso, e ele vai compreender, através da própria Bíblia, que essa profecia poderia ser entendida. Ela teria um início e ela teria um final. E através dos símbolos que a própria Bíblia coloca, e ele conheceu esses símbolos através do seu estudo, ele podia interpretar a profecia. E ele vai, então, aplicar o que ele havia conhecido, estudado, aprendido, na profecia de Daniel 8,14. Ele também vai ter o contato com Daniel capítulo 9, que é muito importante para a compreensão melhor dessa profecia. Exatamente, pai. E assim nos foi apresentada essa profecia, né? Através do estudo de Miller, nós também tivemos aqui apresentada a profecia dos 2.300 dias de Daniel. E a lição colocou para a gente que essa profecia, trabalhada ali no capítulo 8 e 9 de Daniel, trata de um período
de 2.300 anos, como nós já entendemos que cada dia profético representa um ano. E que as primeiras 70 semanas, ou seja, os primeiros 490 anos, estavam destinados ao povo de Israel. Então, nesse período das 70 semanas, acontecem ali eventos relacionados ao povo de Israel. Eles voltariam do cativeiro babilônico, né, reconstruiriam Jerusalém e o templo. Está narrado ali eventos também como o batismo de Cristo Jesus, né, o ungido de Deus, a morte dele, até a rejeição do povo de Israel de Cristo Jesus. E assim como Miller, nós entendemos que, compreendendo os eventos, a data inicial dessa profecia, nós chegamos ao final dela também, da contagem final. Acontece que Miller teve aí, né, Ale, uma distorção a respeito de qual seria o evento final que essa profecia se referia. O estudo mostrou esse equívoco, né, que ele teve. Ele entendia que o final da profecia, como está lá em Daniel, ela termina com a purificação do santuário, né? Só que Miller entendia que essa purificação é a purificação da terra, com fogo, né? Então ele se equivocou nessa parte. Mas ele interpretou a profecia, muitos pontos da profecia, de maneira correta, e nos ajudaram a chegar na compreensão dessa profecia. Muito bem, então nós chegamos aqui na quinta-feira do nosso resumo, né, da semana, e aqui nós vimos a linha do tempo profética mais longa, né, a profecia numa linha do tempo. E nós estudamos que as primeiras 70 semanas da profecia dos 2.300 anos se destinava ao povo de Israel, né, era destinada ao povo. E se deu início, essas 70 semanas, no ano de 457 a.C., que foi o decreto do rei Artaxerxes liberando o povo para voltar para Jerusalém. Nós vimos que nesse período nós tivemos vários acontecimentos, né? Entre eles a chegada do ungido, que foi o batismo de Jesus, o seu ministério, teve também a sua morte, a sua crucificação. E nós vimos também que ao final dessa profecia, das 70 semanas, teve a rejeição do ungido, quando a liderança de Israel o rejeitou, e como nós vimos também no relato bíblico, se deu ali no apedrejamento e no julgamento de Estevão. Exatamente, esse último episódio aí no Sinédrio, né? E como nós vimos no nosso estudo, eles tratam da linha mais longa, ou seja, dos 2.300 anos. Então, o que o Alexandre narrou para a gente aí, essa recapitulação, é a respeito dos primeiros 490 anos, que são as 70 semanas. A gente tem aqui, quem está estudando conosco pelo guia da lição, no estudo de sexta-feira aparece essa linha do tempo, com todos os episódios marcados. E a nossa profecia não acaba aí nas 70 semanas, ou nos 490 anos. Nós temos ainda, para chegar ao final dela, mais 1.810 anos, para completar esse período maior. E esse período aí chega ao ano de 1844, que foi quando Miller interpretou de maneira equivocada, achando que era a volta de Jesus. Mas nós entendemos no nosso estudo aprofundado que a purificação do santuário é quando Jesus iniciaria no céu o trabalho no santuário, no lugar santíssimo, né? O trabalho de intercessão. Então nós entendemos a compreensão total aí dessa profecia dos 2.300 anos. Algum comentário ainda, alguma outra consideração para a gente encerrar o nosso estudo dessa semana, pessoal? Sim, Júnior, eu penso que um comentário auxiliar pode ser isso que você falou, o final, lá e o santuário seria purificado. Nós vemos a correspondência disso em Apocalipse 14, a partir do verso 6, né, quando é dito: temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Então, a purificação do santuário no céu é o início do juízo investigativo. E fica aqui o nosso convite, né, pai? Para a semana que vem, a partir de amanhã, sábado, nós iniciamos um estudo a respeito do santuário. A lição vai trazer esse tema. Fique conosco, se programe para estudar durante toda a semana o estudo aprofundado, prepare aí sua Bíblia, sua lição, e que Deus possa nos abençoar com o estudo da sua palavra.